Boa tarde, 9 de março de 2016. Gente, eu acabei de escapar da morte. Foi o meu anjo da guarda que me salvou. Eu vou explicar como. Ontem eu comprei um vaso grandão para a porta de casa, lá na BR-101 que liga Niterói a Maricá. Mas eu fiquei na dúvida entre dois modelos. Então eu perguntei para o vendedor se eu poderia levar, ver se eu gostava do vaso, no local, não na loja, mas no local onde ele ia ficar. E se não me agradasse, se eu poderia voltar no dia seguinte para fazer a troca. Ele falou que sim. Não pode quebrar, arranhar, mas pode trocar sim. Eu trouxe o vaso, eu fui no final do dia, ontem. Trouxe, botei lá no lugar e não gostei. Hoje cedo fui fazer a troca do vaso lá na BR, conforme o combinado, que eu disse. Se eu não gostasse, eu voltaria na manhã seguinte para fazer a troca. Fui lá fazer a troca. Tudo em ordem, normal. Quando eu estava retornando, eu estava na pista, já em direção na pista de lá, em direção a Niterói. Eu estava na pista da direita, tipo 70, 80 km por hora, na Kombi, quando, de repente, um ônibus que estava parado, deveria ter parado para pegar passageiro, alguma coisa assim, enfim, ele estava parado. Ele começou a se locomover e jogou o ônibus na pista, na minha frente, a poucos metros da Kombi, de forma que se eu freasse, não ia dar tempo de frear, a minha Kombi ia entrar na traseira do ônibus. Eu agi com tanta rapidez, olhei pro espelho, estou até um pouco nervosa, e vi que na pista estou até nervosa. Na pista da esquerda, havia 3 carros de passeio, em alta velocidade, muito próximo também. Quer dizer, eu estava na pista da direita, muito próxima do ônibus. Se eu freasse, eu entrava na traseira do ônibus. Se eu jogasse a Kombi para a pista da esquerda, os 3 carros de passeio que estavam lá iriam entrar na minha traseira, provocando um acidente. Então, o que eu fiz? Eu dividi a pista em 3. A pista eram 2, direita e esquerda. Eu botei a Kombi bem no meio, dividindo em 3. Os carros que estavam à esquerda estavam tão perto de mim que, quando eu joguei para o meio, eles passaram por mim. Isso só para ter uma ideia, foi questão de segundos. Se eu tivesse passado para o lado deles, totalmente, eles teriam me pego. Mas eu botei no meio. E o ônibus, se eu tivesse freado, eu teria entrado na traseira do ônibus. Mas eu não freiei, eu joguei e botei no meio. E detalhe, o motorista do ônibus, nessa situação toda, ele não parou. Ele continuou forçando o ônibus para entrar na rodovia. Ele não parou. Só no momento que eu estava no meio, que eu meti a mão na buzina, foi que ele desacelerou um pouco. Mas ele continuou ali, eu vi que ele continuou. Tanto é que ele andava paralelo a mim, naquela situação. Então é muito estranho. Foi um motorista mal educado? Foi um motorista irresponsável que fez isso? Será que ele é tão irresponsável assim de jogar um ônibus em frente a uma Kombi, numa rodovia, muito próximo, que não daria tempo para a Kombi frear? A Kombi iria entrar na traseira dele? Será que ele é tão irresponsável assim? E mesmo que talvez tivesse sido uma distração, por que quando ele viu aquela situação em que a pista foi dividida em 3, por que naquela situação ele não parou para evitar o acidente? Ele não parou, ele continuou. Só desacelerou quando eu meti a mão na buzina. Aí depois os carros passaram, eles estavam muito rápidos mesmo. Depois que os 3 carros passaram, eu joguei para a esquerda. E segui minha viagem. Parei um pouco adiante para ver quem é que tinha feito isso comigo. Lá estava escrito 53 Fórum, Rio do Ouro. Era um ônibus azul e branco, que estava vindo de Maricá em direção a Niterói.
da Aviação São Gonçalo. Foi esse ônibus que fez isso comigo, às 10 para meio-dia. Quer dizer, eu fiquei de ir lá na BR, na parte da manhã, fazer a troca. E aconteceu isso comigo. Será que essas pessoas, isso foi planejado? Porque sabiam que eu ia lá na BR fazer a troca do vaso. Sabiam, porque eu tinha combinado com quem me vendeu o vaso. Se eu não gostasse, eu voltaria para trocar. Será que isso foi proposital? Será que isso foi uma tentativa de assassinato? Por que o motorista não parou quando viu aquela situação? Pois bem, se eu dirijo muito bem. Eu dirijo muito bem. Dirijo tão bem que hoje eu escapei desse acidente. Hoje, eu tive a inteligência de não frear e também tive a inteligência de não passar para a pista da esquerda. Porque se eu freasse, eu entraria na traseira do ônibus. Se eu passasse para a pista da esquerda, os 3 carros iriam me pegar. Então, hoje eu tive a inteligência, mesmo naquela situação, de botar a Kombi no meio da pista e dividir a pista em 3. Ficou um raspando o outro. Raspando, modo de dizer, né? Um bem pertinho do outro. Então, eu sou uma excelente motorista. Agora, se eu morrer em acidente automobilístico, eu já deixo claro que não foi acidente, não. Foi assassinato. Assassinato. Provocaram, estão tentando provocar um acidente automobilístico para me matar. E mesmo que eu não morra no acidente, no local do acidente, assim que eu chegar no hospital, o governador, o prefeito, essa rincada toda, Lula, Dilma Rousseff, manda me matar. Qualquer coisa, médico sabe como mata o paciente. Qualquer injeçãozinha, qualquer coisa lá eles vão fazer, vão terminar de me matar. Mesmo que eu não morra no local do acidente, no hospital eles terminam de me matar. Então, se eu sofrer um acidente automobilístico, se eu morrer em um acidente automobilístico, foi assassinato. A mando de Dilma Rousseff, a mando de Lula, a mando do governador Luiz Fernando Pezão. Eu quero deixar claro aqui. A aviação que fez isso comigo foi São Gonçalo. Depois disso, passando por Várzea, tem um ponto final dessa aviação. Eu tirei a foto de alguns só para mostrar. Não é o ônibus dessa foto. É só para ver a aviação. Um ônibus azul e branco. Então, fica aqui a denúncia. Assim como, já deixo claro, eu sou uma excelente motorista. Eu não sou de ficar correndo muito, nem se corre com Kombi. E provei hoje ser uma excelente motorista, porque hoje eu escapei da morte. E se eu morrer em acidente automobilístico, foi assassinato a mando de Luiz Inácio Lula da Silva, a mando da presidente Dilma Rousseff, a mando do prefeito Eduardo Paes, a mando do governador Luiz Fernando Pezão. Foi assassinato. Eu desejo a todo mundo uma boa tarde.